E aí, vamos mergulhar direto nesse material sensacional que a gente chama de protocolo do crocodilo. Sabe, é sempre muito incrível observar o que acontece quando alguém começa um projeto de vida novo, né? Pode ser aquele plano financeiro super rigoroso, uma rotina nova na academia ou até uma meta gigantesca na carreira. Nas primeiras semanas, a energia é lá em cima. É uma empolgação que contagia. Tudo parece fluir numa facilidade absurda no começo. É aquela dopamina da novidade batendo, fazendo qualquer esforço parecer fichinha perto do que a gente imagina para o futuro. Mas aí vem a grande pergunta: por que a imensa maioria dos projetos morre bem na metade do caminho? Olha, o ponto central aqui é que dar o primeiro passo é, de longe, a parte mais fácil da jornada. A parada fica séria mesmo e é onde as maiores ambições, infelizmente, acabam morrendo na hora de continuar caminhando quando não tem absolutamente ninguém olhando. Pois é, continuar agindo quando os aplausos iniciais sumiram e o silêncio toma conta do processo. Bom, isso nos leva à primeira parte dessa análise, o cemitério de projetos. Na prática, a coisa funciona mais ou menos assim. No primeiro mês, a motivação e a novidade são um combustível, né? Fica fácil executar as tarefas. E se a gente persistir até o terceiro mês, os primeiros resultados visíveis começam a dar as caras. E isso dá um gás para continuar. Só que tem o mês 2 no meio disso tudo, o famoso deserto. É de longe a fase mais perigosa. A empolgação simplesmente evapora, o trabalho é feito no escuro e os resultados? Bom, os resultados ainda não apareceram para provar que o esforço está valendo a pena. E é exatamente sobre isso a seção 2, o deserto do segundo mês. A fase onde tudo fica em jogo. É nessa fase do deserto que a coisa fica meio sinistra. O nosso cérebro percebe que a gente está gastando uma energia absurda sem ganhar nenhuma recompensa imediata. E aí, ele vira um advogado de defesa brilhante. A mente começa a criar umas desculpas super manipuladoras para a gente fugir do trabalho duro, sussurrando umas ideias que parecem totalmente inofensivas. É uma autossabotagem muito, mas muito sutil e inteligente. Ela é projetada sob medida para desviar nosso foco do longo prazo usando argumentos que, no auge do cansaço e da frustração, parecem fazer todo o sentido do mundo. Quer um exemplo? Uma das frases mais letais que existem para qualquer plano é: segunda-feira eu volto a fazer. Jogar um compromisso para segunda-feira não é só um adiamento bobo. Na real, toda vez que esse pensamento ganha, a gente está ativamente treinando o cérebro para enfraquecer a própria resiliência. A gente acaba construindo um hábito fortíssimo de desistência. E logo depois vem aquela armadilha clássica, o famoso só por hoje. Pensa bem, falar só por hoje é o jeito mais elegante e polido que a mente arranja para dizer eu desisto. O grande problema, o pulo do gato dessa desculpa, é que esse pequeno desvio quase nunca, nunca mesmo, acontece uma vez só. A matemática dessa autossabotagem é chocante. 52. Se a gente usar essa desculpa do só por hoje, uma única vez por semana, adivinha? São 52 dias desperdiçados num único ano. Isso custa caríssimo. São quase 2 meses inteiros de progresso jogados no lixo, assim, de fininho. Essa conta simples mostra com uma clareza absurda como falhas minúsculas podem destruir nossos maiores objetivos. E a terceira desculpa clássica da nossa mente é o tal do eu mereço. Claro que recompensas são merecidas, não tenha dúvida, mas o que a gente merece de verdade é alcançar o resultado dos nossos sonhos e não se sabotar temporariamente no meio do caminho. O merecimento real e duradouro está no sucesso da jornada, em construir um futuro incrível e não em jogar o plano para o alto por causa de um conforto passageiro. E tem uma baita diferença de perspectiva aí. De um lado, o merecimento real, ter uma saúde de ferro, uma conta bancária sólida e próspera. Do outro lado, a sabotagem fantasiada de prêmio, se entupir de comida ruim para afogar as mágoas ou comprar um celular caríssimo cheio de parcelas que acabam com o orçamento. Chega a ser cômico pensar no absurdo que é recompensar semanas de uma disciplina financeira impecável fazendo uma dívida impulsiva do nada, concorda? Não faz o menor sentido. Então, como a gente combate isso? Vamos para a seção 3, estratégias contra a desistência. Para atravessar aquele deserto silencioso do segundo mês que a gente comentou, tem que adotar uma postura muito mais focada. É quase um treinamento tático de elite, sabe? O material traz 4 estratégias fundamentais. Acompanhar o progresso todo santo dia, tornar as metas fisicamente visíveis, usar só recompensas inteligentes e seguir à risca a regra do nunca 2 seguidos. Juntos, esses 4 pilares formam uma base inabalável de sobrevivência, começando pelo acompanhamento diário. A lógica aqui é implacável. O que não é medido não dá para gerenciar.
Anotar o progresso todo dia, seja num caderninho ou num app, marcando se o treino rolou, se a grana foi poupada, se as 7 horas de sono foram respeitadas, isso dá provas irrefutáveis para o nosso cérebro de que a evolução está acontecendo de verdade. É ver esse progresso constante que gera e sustenta a motivação lá em cima. O segundo passo tático é super direto, mas quase todo mundo ignora. Tem que tirar a meta da cabeça e colocar na parede. Sério, o material destaca que é crucial imprimir uma imagem clara do objetivo. Pode ser a foto de um destino inspirador, o gráfico da meta financeira, colar isso no espelho do banheiro ou na porta da geladeira prende o nosso propósito no dia a dia. Isso resgata o foco na hora exata em que a vontade de desistir bate na porta. Outra coisa essencial é saber escolher a recompensa certa para não chutar o balde de vez. Uma recompensa inteligente, tipo um tênis de corrida novo ou um jantar num lugar bacana e saudável, serve para acelerar o nosso progresso. Agora, uma recompensa burra, tipo comer até passar mal ou estourar o limite do cartão, joga a linha do tempo do projeto semanas ou até meses para trás. A regra de ouro é simples e negociável. O prêmio nunca, jamais pode afastar a gente da linha de chegada. E chegamos na regra do nunca 2 seguidos. Olha, falhar um dia é um escorregão humano, totalmente normal e dá para contornar. Mas falhar 2 dias consecutivos, aí o cérebro já começa a criar um padrão negativo rapidinho. Proteger a corrente do progresso todo dia, garantindo que um errinho seja consertado logo no dia seguinte, é a melhor e única defesa para não deixar um pequeno tropeço virar um abandono total do projeto. O que nos traz à seção 4, a decisão dos 180 dias. Imagina agora um salto no tempo. 180 dias cravados para o futuro, caindo lá para o dia 11 de novembro de 2026. O contraste entre as duas versões de quem a gente pode ser é brutal. De um lado, a versão de quem desistiu no meio do deserto, consumida pelo arrependimento, frustrada e vivendo exatamente a mesma vida de sempre. Do outro lado, o crocodilo, a versão que continuou caminhando no escuro, que agora está transbordando de orgulho e que chegou num nível de progresso irreconhecível. É o peso das nossas escolhas diárias que define qual dessas duas realidades vai se concretizar. E tem um segredo para garantir que a versão vitoriosa ganhe essa batalha. E ele se resume a um número: 15. O material mostra um dado comportamental sensacional. Aquela vontade absurda e intensa de jogar tudo pro alto, de ceder, dura em média só 15 minutos. É isso. Se a gente aguentar firme essa janelinha de desconforto, sem ceder aos impulsos, a vontade simplesmente some. Sobreviveu a esses breves 15 minutos? Pronto. A vitória daquele dia inteiro está oficialmente no bolso. Para fechar o protocolo e consolidar essas pequenas vitórias, os passos finais são super práticos. Primeiro, começar agora um calendário de 30 dias, marcando um X bem grande e vermelho cada vez que cumprir a meta. Isso cria uma pressão psicológica muito boa para não quebrar a corrente. Segundo, botar a foto da meta na tela de bloqueio do celular, para ter um lembrete visual contínuo. E por último, ter um grito de guerra mental. Repetir coisas como: crocodilos não desistem no meio do caminho. Isso quebra qualquer padrão de autossabotagem na mesma hora que ele tenta aparecer. Tudo isso leva a gente a uma constatação muito poderosa. Começar é para todo mundo. Terminar é para poucos. Mas sobreviver ao meio do caminho, isso é para o crocodilo. O mais inspirador de toda essa estratégia é entender de uma vez por todas que dominar essa fase chata, árida e sem recompensa imediata é literalmente o único fator que separa o sucesso absoluto do fracasso garantido. E para fechar, fica aqui essa provocação final, um lembrete contínuo de que a decisão precisa ser tomada todo santo dia em cada pequeno conflito de vontades. A grande reflexão que fica ecoando aqui, e que exige uma ação imediata de quem quer mudar de vida, é simplesmente esta. Diante do desconforto, quem vai ser alimentado hoje? A presa inofensiva ou o crocodilo implacável? A escolha, no fim das contas, está sempre nas nossas mãos.